A palavra do bom Deus saúda a todos com a paz do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 12. Bendito seja Deus. No versículo 20. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Essa palavra também depois vai mais à frente para o canal Recebido do Senhor. Quem foi inscrito no canal, por favor, confira as inscrições. Deixe um like, inscreva-se. Essa palavra já tem alcançado muitos corações. Lucas capítulo 12, versículo 20, a palavra do Senhor fala assim, apenas esse versículo. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Vamos ler novamente. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Feche seus olhos. Abençoa a sua boa palavra. Pedimos a assistência do bendito Espírito Santo. Pois, como diz a sua palavra nos dias de Samuel, nos dias do sacerdote Eli, a palavra do Senhor é de muita valia. Por isso eu suplico a Ti, em nome do Senhor Jesus, bendito Espírito Santo, que nos assista, seja Deus glorificado, e a igreja do Senhor, cada família que chegar a essa palavra, seja abençoada e edificada. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta do Espírito Santo. Uma pergunta direto de Deus. Onde vai passar a eternidade? Não se iluda pensando que a vida nesse mundo acabou, porque após essa vida tem uma vida eterna. Ou morte eterna, ou uma vida com Deus. Infelizmente, as igrejas não têm pregado a vida do Senhor Jesus, a ira manifesta pelo Deus vivo, e tem pregado um Deus serviçal, louvores egocêntricos, mas nós vamos agora diante da realidade que a palavra diz essa noite e a pergunta do céu. Aonde vai passar a eternidade? Porque agora nós estamos aqui, estamos com vida, e se passarmos desse mundo, então ele usa uma parábola para contar sobre o rico, que sua herdade tinha produzido muitos grãos, muitos frutos, juntou, guardou no celeiro, e disse para a alma, come, bebe, regozija minha alma, porque tem muito bens em descanso. Mas aí está a estupidez humana. A minha, a sua alma, a nossa alma não alimenta com pão desse mundo. A nossa alma só alimenta com pão vivo que desceu do céu. A minha, a sua alma só alimenta com a palavra, com o Espírito Santo, com a bênção do Senhor sobre nós. Ter bens materiais é bom por um tempo, Deus nos dá, Deus nos abençoa, mas a palavra diz em Provérbio, quando aumentar, não coloca nela ali o coração, porque nada trazemos desse mundo e nada levaremos. Por isso que Jó, na sua luta, diz, nu saí da minha mãe, nu tornarei para Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, comerei, né?
Passearei, farei tudo, tem muitos bens em descanso, minha alma come e bebe por muitos anos. Aí veio a pergunta do Todo-Poderoso: louco! Veja como Deus considera esse tipo de pessoa louca. Essa noite pedirão a tua alma, está aqui no plural. Não é eu que vou pedir, ele está falando, pedirão tanto o inferno como a justiça divina. Porque depois que a morte vem, que o corpo físico perdeu a vida, aparecem demônios para carregar as almas, ou então anjo de Deus para levar para o paraíso. E aí a pergunta vem: louco, essa noite pedirão, e olha bem como a palavra coloca, essa noite que é hora do pecado, não está falando de dia. Essa noite é a hora das mais densas trevas, do pecado que invade o mundo, do pecado que domina a nação tropical chamada Brasil, do pecado que está dentro da televisão, que está dentro das igrejas, que está dentro da sociedade. A pergunta é: louco, essa noite pedirão a tua alma? O que tens preparado para quem será? Nós vivemos muito tempo preocupados com o futuro e esquecemos de viver o presente. Quando o Todo-Poderoso nos aconselha na sua palavra a viver o presente. Existe um culto ao corpo, mostra que o homem tenta saciar a sede da alma, a fome da alma, a alma dele clama pelo Deus vivo, a alma dele clama pelo pão do céu, mas o orgulho, o pecado da carne quer sufocar esse desejo da alma, e o homem vai de encontro aos desejos carnais para tentar sufocar essa sede, essa fome que a alma tem. E aí ele vai se embrenhando para a fornicação, para o adultério, para o roubo, para a corrupção, o culto ao corpo. Chegando à loucura dele montar como se fosse o lugar de filmar dentro da academia para filmar a Dodota ou o Enzo lá passar para a televisão, para o canal dela, que está fazendo 1000 física. Olha como é que eu estou. A Bíblia fala o exercício físico para pouco tem aproveito. É importante para a saúde, sim, mas vaidade não. Aí fica bombado, inchado, parecendo pitbull, mas a mente do tamanho de uma ameba. Ele não está contente com o rosto dele. E aí ele vai fazer demonização facial. É uma demonização facial, porque aquele bisturi é coisa do capeta. Que a pessoa parece uma mão de espada amassada, rapaz, quando depois que sai dessa cirurgia. Não está contente com a sobrancelha, vai lá e coloca 2, fica parecendo um mandruvá de coqueiro. Aí enche os beijos, assim, os lábios, e fica parecendo 2 toscanas, uma em cima e outra embaixo. Isso é o vazio da alma, irmãos. Tem uns irmãos aqui querendo rir, que parece que é engraçada a coisa. Mas é como o ser humano está ridicularizado e buscando cada vez mais o ridículo. Uma hora já veio o bebê reborn, agora está na onda aí o tal de morango do amor. Aqui na Bahia, aqui em casa, né? É cuscuz, é carne seca com aipim, louvado seja Deus, é banana da terra cozida, e vamos nós, louvado seja Deus.
Aí o cabra chega aos 57 sendo pai. Bendito seja Deus. Aleluia. Então a pergunta da eternidade: louco, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? Ouça aqui o que eu falo agora. Ninguém faz uma oração tão desesperada e profunda como alguém que está agora no inferno. E todo dia chega evangélico no inferno. Vamos observar o que diz lá. Nos dias de Noé, 8 foram salvos. Nos dias de Sodoma e Gomorra, 3. Daquela geração que saiu do Egito, mais de 1,5 milhão, só Caleb e Josué. No dia da cruz do Calvário, um ladrão. E aí o Brasil tem 65 milhões de evangélicos. Se Cristo voltar hoje, que trata o Senhor comigo se eu estiver mentindo, não sobe nem 5 milhões serão arrebatados. Evangelho é renúncia. Não é ser mercenário da fé e fazer do evangelho comércio, e nem esses artistas gospel. E aí, às vezes, vai para a igreja, distante de ti, Senhor, não posso viver. Mentira, hipocrisia. Durante a semana está fazendo caixa 2 na firma, está cantando a mulher do outro, está de olho no marido da outra. E aí, à noite, aí domingo, pega uma Bíblia, coloca uma blusa bonita, uma coisa, coloca um salto, se peteca toda e vai lá para a igreja e vai falar língua muito estranha. A pergunta do Espírito Santo, já para a gente finalizar. Que esse irmão novo que entrou aí, falaram, como é que me deram o link desse pastor, rapaz? Olha, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, é no plural. A pergunta, te pedirão, não é eu estou pedindo só não, o inferno também está clamando. E o que tens preparado para quem será? O que eu estou preparando aqui na terra? Para quem será? Para a glória do Deus vivo e minha salvação eterna? Ou para a exaltação das trevas e um dia eu morrer e perecer eternamente? Lembrando que o Filho de Deus veio para manifestar. E quando ele se manifestou, as obras de Satanás é destruída com a manifestação dele. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu estiver nele, se eu permanecer nele, eu vou herdar essa salvação. Porque na maioria, 99% de suas colocações era tudo no presente pelo fato de ele ser eterno. Mesmo ele no corpo humano. Ele fala, eu sou o caminho. Ele não disse, eu serei, eu fui. Eu sou a verdade. Ele não disse, eu serei, eu fui. Eu sou. Eu sou a vida. Ele não disse, eu serei, eu fui. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou. O grande eu sou. Por isso que devemos estar nele o tempo todo, orar, vigiar. Como até alguém falou, e foi bem discernido, ele não mandou você orar o tempo todo, nem jejuar durante toda a sua vida, mas ele manda você fazer uma coisa, orai sem cessar. Está em espírito de oração, porque a qualquer momento o Filho de Deus há de se manifestar nas nuvens com poder e glória. Bendito seja Deus. E aí não temeremos nada, porque a alma do fiel clama, vem Senhor Jesus. É para isso que nós temos que ser preparados, nos preparar para a vinda de Cristo.
E não correu perigo das 5 virgens loucas, que chegou o noivo com a noiva, e elas estavam sem azeite, na escuridão, e foi um corre-corre, e aí vem aquele pedido de socorro: abre-nos a porta. A palavra dura do Todo-Poderoso: não vos conheço. E a palavra para aqueles que vigiam: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino, a terra que estava prometida há muito tempo. Era a palavra do Eterno.